tema da minha mensagem hoje é graça aos indignos. Diz assim: quando Jesus acabou de dizer todas essas palavras, sendo ouvido pelo povo, entrou em Cafarnaum. E um servo de certo centurião, a quem o Senhor muito estimava, estava doente à beira da morte. Tendo ouvido falar de Jesus, o centurião enviou algumas autoridades dos judeus a pedir-lhe que viesse curar o seu servo. E aproximando-se de Jesus, eles lhes rogavam com insistência, dizendo: ele é digno de que lhe concedas isso. Isso é o que os homens achavam, prestem atenção. Ele é digno. Verso 5. Porque ama a nossa nação e ele mesmo construiu para nós a sinagoga, o lugar onde as pessoas se reuniam para engrandecer a Deus. Verso 6. Jesus foi com eles, mas quando já estava perto da casa do centurião, o centurião enviou alguns amigos para dizer-lhe: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres debaixo do meu teto. Por isso, não me julguei digno nem mesmo de ter um encontro contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, a outro vem, e ele vem, e a meu servo faz isto, e ele faz. Ouvindo isto, Jesus ficou admirado com ele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E quando os emissários voltaram para casa, encontraram o servo com saúde. Até aí, tá bom. Tá saindo som na caixa aí fora? Vocês estão ouvindo? Tá? Tá normal a gravação do SoundForge ali? É uma história bem conhecida, só que às vezes nós deixamos princípios fundamentais escapar da nossa vida cristã. Repare, o texto começa dizendo que depois destas coisas, quais coisas? Jesus tinha acabado de proferir o Sermão da Montanha. Aqui no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Mateus ele é mais extenso, já expliquei para os irmãos, mas ele tinha acabado de ministrar um de seus sermões mais conhecido, né? Mais conhecido não, com certeza o mais conhecido. Alguns comentaristas vão dizer que aqui foi quase que uma ordem cronológica mesmo. Ele prega o sermão e então já resolve esse problema aqui, né? Não teve nenhum intervalo maior de tempo. E um centurião, por mais que o termo remeta a 100 pessoas, ali pode ser 100, 200, 300, às vezes até 1000 pessoas que estavam subordinadas a este homem. É como se fosse, de fato, um capitão de exército. Só que olha o que diz a Escritura sobre este homem. Ele tinha um servo a quem ele muito estimava. Meu irmão, quem é militar que sabe, o mais antigo, gostado, mais moderno, é difícil. E aqui, olha o que ele tinha no coração. Esse servo aqui, esse soldado é muito importante para mim, então ele estimava muito. E diz a Escritura que ele estava doente à beira da morte. E quem diz que ele estava à beira da morte é Lucas, médico. Ou seja, não era um diagnóstico via Google. Era um médico dizendo, ele está à beira da morte. No Evangelho de Mateus, capítulo 8, que também fala a respeito deste texto, vai dizer que ele estava com paralisia e sofrendo horrivelmente de cama. Ou seja, a condição de saúde deste servo era definitivamente grave. Então esse centurião, alguém de poder, de estima diante da sociedade, ele ouvira falar que havia esperança em um nome. E esse nome era Jesus Cristo de Nazaré. Então é justamente a ele que o centurião recorre. E olhe, este homem ele tinha o bom testemunho dos outros. Hoje em dia é algo já difícil. Se ter o bom testemunho dos outros. No versículo 4 e 5 que nós lemos aqui, diz que ele amava a nação, que ele quem tinha construído a igreja para o povo adorar a Deus. Percebeu que o povo não amava porque ele construiu a igreja? É o inverso. Ele amava e depois ele construiu. A princípio era alguém de fato de caráter, rico, generoso, a ponto das pessoas dizerem, ele é digno. Como assim? Como esse homem não vai ser digno? Olha o tanto de coisa que ele faz para a sociedade. E não só para a sociedade, para Deus. Olha como que ele ama o próximo. E por conta desse testemunho, as pessoas diziam, olha, ele realmente é alguém digno. É bem provável que esses judeus, eles tinham a mente cauterizada pela justificação pelas obras. Aquela crença de que se nós fazemos algo, somos merecedores de receber algo em troca. E por conta desse motivo eles disseram, ele é digno. E olha o que Jesus faz. Mesmo sabendo que não há pessoas dignas, ele não reluta.
simplesmente ele ouve aquele chamado, sai e vai resolver o problema daquele homem sem questionar. Ainda que este centurião tenha vários adjetivos, várias qualidades, todas pela graça de Deus, com certeza, é um texto em que eu e você devemos jamais esquecer de nos concentrarmos na graça do Senhor, naquilo que Ele faz pelas pessoas. E com base nisso, eu quero passar alguns princípios. Põe ali o primeiro, por favor, Vinícius. Primeiro, a causa da angústia humana. Sabe por que você e eu, todos nós, somos tentados por vezes a duvidar de Deus, somos tentados constantemente a ficarmos chateados com Deus, somos tentados constantemente a ficarmos bravos com o Senhor. Nós somos assim, constantemente tentados a isso. Talvez porque algo não saiu do nosso jeito, porque um plano se frustrou, ou porque talvez o Senhor tirou algo de nós, subtraiu algo de nós, uma pessoa que nós amamos, um emprego, uma enfermidade que chega, e quem espera por isso? E então, por conta dessas coisas, nós ficamos extremamente chateados e revoltosos contra Deus. Sabe por qual motivo? Porque você se acha digno. Nós somos assim. Nós sempre temos esse senso de que, sim, somos dignos de alguma coisa. Deus escolheu o pior, os piores dos pecadores, é verdade, mas entre os piores eu tinha algo bom em mim. Por isso, aprove ao Senhor em me escolher. As suas dúvidas e angústias da fé, elas passam pela ideia errada de que você é merecedor de alguma coisa. De que você merece porque você faz por onde? Então, nada mais justo. Meu querido, não há cristianismo sem a frase deste homem aqui. Eu não sou digno. Isto é o começo do cristianismo. Se você crê que Deus é poderoso, louvado seja o Senhor, Ele é. Isso não é a fé cristã completa. Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, encarnado, como nós lemos aqui em João, isto ainda não é a fé cristã completa. A fé cristã verdadeira começa justamente com este sentimento. Eu sou indigno. É assim que começa. Nós precisamos primeiro enxergarmos a nós, a nossa maldade, para que só depois possamos enxergar a bondade do Senhor. É tão certo que C.S. Lewis, um baita de um escritor cristão, ele disse assim: quando simplesmente dizemos que somos maus, a ira de Deus parece uma doutrina bárbara, mas tão logo percebemos nossa maldade, ela parece inevitável, um simples corolário, uma coroa da bondade divina. Quando os homens tentam ser cristãos sem a consciência preliminar de pecado, o resultado quase sempre se manifesta através de um certo ressentimento contra Deus, como alguém que está sempre fazendo exigências impossíveis e sempre inexplicavelmente zangado. No momento em que o homem sente uma culpa real de todas essas blasfêmias se dissolvem. Nós somos assim. Nós somos tentados às vezes a ficarmos bravos com Deus, até que chegamos ao ponto de enxergarmos o nosso próprio coração, de vermos quem realmente somos. E então, quando nós conseguimos captar, perceber a maldade que existe dentro de nós, quando temos uma culpa real, como disse C.S. Lewis, todas essas blasfêmias se dissolvem. Não ficaremos mais bravos com Deus. É por isso que nós vemos os profetas, grandes homens, onde a nação está sendo subjugada, o povo está sendo morto, as mulheres estão sendo cerradas, partidas ao meio, as mulheres grávidas, os homens perdendo a cabeça. E o homem de Deus diz assim: Senhor, Tu tem nos dado menos do que merecem as nossas transgressões. Como assim? A desgraça imensa. E o profeta diz: temos recebido menos. Duvide da sua maldade. E então você vai duvidar da bondade de Deus. Acredite na sua própria bondade. Então Deus, para você, vai se tornar alguém mau por não te recompensar. Sabe qual é o diagnóstico de muitas pessoas depressivas, frustradas e incrédulas? Elas não conseguem enxergar o próprio coração.
elas não conseguem ver o quão pecaminosas são. Elas não sentem uma culpa real, elas não conseguem ver que Cristo Jesus não morreu apenas por conta dos pecados da prostituta, mas os seus próprios. Então, quando nós não temos este senso de pecado, ora, nós sempre veremos Deus, um velho barbudo, zangado, apenas esperando uma brecha para nos fulminar. A crença dos anciãos aqui é a crença da maioria das religiões. Qual crença? A crença do merecimento. A crença da meritocracia. Esses anciãos criam dessa maneira. Os judeus acreditavam assim. Os espíritas, meu irmão, não é essa a crença deles? Eles acreditam que eles fazendo o bem, eles vão receber o bem. É uma via de mão dupla. Os espíritas acreditam assim. Os católicos acreditam assim. Se você duvida, chegue amanhã no seu trabalho, diante de um católico raiz, e faça a seguinte pergunta: se você morresse hoje, para onde você iria? De supetão, assim. Eu vou adiantar para você a resposta. A resposta é mais ou menos assim: não, como assim? Eu tenho umas coisinhas para mudar ainda, né? Preciso melhorar algumas coisas. Então, se você perguntasse para mim hoje, eu não saberia dar uma resposta convicta. O que ele está dizendo, em outras palavras, é o seguinte: se eu deixar a cervejinha de lado, se eu parar de ver essa pornografia, se eu não trair mais meu marido ou minha esposa, se eu dar uma melhoradinha aqui, aí então eu vou ser digno de ser salvo. É isso que eles creem. É isso que os adventistas acreditam, e toda a filosofia e pensamento humano também. Eles creem na meritocracia, na justificação pelas obras, dizendo assim: eu faço, e por conta de fazer, Deus é obrigado a me retribuir. Ele tem o dever de me retribuir. É tão certo? Coloca ali, por favor. Platão, na verdade Sócrates, né, na pessoa de Platão, ele resume a filosofia da mesma forma. Os mais felizes é que vão para os melhores lugares, são os que praticam a virtude cívica e social que denominamos temperança e justiça. Repare que talvez o maior expoente da filosofia, ele pensa igual a maioria das religiões. Meritocracia. Eu faço e eu recebo. As religiões dizem a mesma coisa. Pode variar, mas a maioria delas diz assim: faça o bem, então você vai ser recompensado. Faça o bem, então você vai ser salvo. Faça o bem, então você terá retribuição. Varia, às vezes, o que é o bem. No islamismo, você fazer o bem, você precisa viajar a Meca, pelo menos uma vez na vida. Precisa. Precisa ir a Meca. Precisa da oferta. No espiritismo, você precisa fazer o bem ao próximo. Testemunho de Jeová, você precisa, domingo de manhã, atormentar alguém. Isso é fazer o bem. Precisa. Mas todos dizem: faça o bem, e então serás digno. Portanto, eu e você não podemos dizer que todas as religiões são iguais, porque não são. A crença de indignidade total existe apenas do cristianismo verdadeiro. E por que eu digo cristianismo verdadeiro? Ora, porque o falso cristianismo prega a mesma coisa. A via de mão dupla: eu faço e eu recebo. Repare como é o falso cristianismo. Por que você pode pedir a Deus para que o seu parente seja curado? Ora, porque você deu o dízimo. Como assim? Ô louco Deus, 10%? Tem direito de receber a cura. Assim são eles. Eu fiz o voto, eu subi ao monte, eu fiz promessa, paguei a promessa, e por conta dessas coisas, eu devo merecer aquilo que eu estava almejando. Meu irmão, você não é uma pessoa boa. E às vezes você se acha uma pessoa boa porque o seu padrão de comparação não é com quem deveria ser. Eu pergunto a você: você é bom? Bom comparado a quem? A prostituta lá do seu bairro. É comparado com ela? Ao Zé Droguinha lá da esquina. Ao traficante. O padrão nosso de comparação não são essas pessoas. Não são nem os melhores homens da Escritura. Nosso padrão de comparação é Jesus Cristo. Diante dele, meu irmão, quem aqui pode dizer que é bom? Absolutamente ninguém. Segundo, põe ele por favor, Vi. Hoje eu vou rapidinho que minha garganta já está acabando já, gente. Então, começo, são 12 princípios, brincadeira. 3. Segundo,
Apaga esse aqui primeiro. Ah, não, já está ali, né? Eu fiz errado. Segundo princípio, o cristianismo começa com o reconhecimento da própria indignidade. As pessoas achavam esse centurião alguém bom. Mas ele tinha noção de sua própria realidade. Ele sabia, eles não me conhecem. Ele sabia que ele não era bom. Olha, um tempo atrás, né, veio um casal visitar a nossa igreja aqui e conheceu a nossa igreja através da rádio, depois das redes sociais. E eles vieram e eu disse assim para ela: irmão, eu posso fazer uma visita para vocês nessa semana? Ela disse: o senhor está brincando. O senhor vai em casa? Eu falei: não posso. Eu falei: vou? Eu posso? Tá falando sério, pastor? Assim, o pastor pegadinha com ela, né? Eu falei: não, irmã, vou, posso fazer uma visita para você? Nossa, claro. Porque eu acho que as pessoas ouvem na rádio e pensam que é um popstar, né? Que tá aqui, daí vem aqui me ver. Que tristeza. Então, ou vê na internet, né, o vídeo bonitinho que meu filho edita lá, pensa que é um tempo de Salomão aqui. Não é. Eu lembro que o dia que eu cheguei na casa da irmã, gente, pensa numa emoção. O senhor veio. Ai. O marido dela pediu para tirar foto comigo. Pastor, posso tirar uma foto? Tira aí, é nóis. Me marca aí que eu reposto. Mas olha, eu não sou ninguém. Eu sou tão falho quanto todo mundo. E este homem, ao ouvir que Jesus estava a caminho de sua casa, ele teve o senso de quem ele era, para dizer: não, jamais. Não precisa vir. Eu não sou digno de que o Senhor entre aqui debaixo do meu teto. Aquele homem viu quão indigno ele era diante de Jesus Cristo, e aquilo não era uma falsa humildade, aquilo era real. Ele sabia que ele não era ninguém. E é isso que nós vemos com todos os homens de Deus. Diante do Senhor, mesmo eles sendo grandes aos nossos olhos, diante de Deus eles sabem que não são nada. E é assim que eu e você devemos ser. Olha o Salmo 130, verso 3. Se observares, Senhor, iniquidade, quem subsistirá? Se o Senhor for olhar para os nossos corações, meu irmão, quem aqui pode orar? Quem aqui pode pedir algo para Deus, se Deus for olhar lá o mais profundo do nosso coração? Ninguém. Repare no apóstolo Paulo. Meu irmão, você tem alguém que foi santo, foi Paulo. Ele se converte, faz 3 viagens missionárias, faz uma viagem a Roma, vive em prol do evangelho, apanha, toma 5 quarentenas de açoite, é apedrejado, dado como morto, sofre naufrágio. Até angústia ficar falando de Paulo, né? Gente, sofreu demais. Então este santo homem chega no final de sua vida e diz assim: digna é a palavra de que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Quem somos nós comparado com ele? Mas ainda assim Paulo dizia: eu sou o principal dos pecadores. Olha o publicano. O publicano, ele chega no culto, ele não vai nem à frente. Ele fica lá no fundo, com a cabeça baixa. Não queria nem erguer os olhos ao Senhor e disse: oh Deus, se propício para comigo, pecador. Olha o exemplo do filho pródigo. Oh pai, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Não sou digno mais. É este o sentimento que eu e você devemos ter em relação a Deus. O sentimento que Isaías teve, quando ele olha para o Senhor e diz: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a Deus. João tem uma revelação do Senhor e cai como morto em Apocalipse. Mas como são os crentes de hoje? Os caras são assim com Deus, cara. Como foi o culto lá? Era anjo para tudo que é lado. Tirou selfie com Miguel? Só falta. Tinha um pastor que mandava no anjo. Miguel, lá na cadeia, né? Miguel, põe a mão desse cara para trás. Põe a mão para trás. E tal, já viram, né? Esqueci o nome dele. Acho que é para não falar mesmo. E depois ele foi preso. Que coisa. O que ia pregar na cadeia, que mandava no anjo, foi preso. Uma verdade, ou melhor, uma verdadeira conversão, ela necessita passar pelo sentimento de Paulo, que diz: miserável homem que sou. Ele não chega às pessoas de miserável, ele diz de si: miserável homem que sou. Tem um exemplo fabuloso na nossa literatura. Bento de Albuquerque, Santiago, também conhecido como Bentinho ou Dom Casmurro.
personagem de Machado de Assis. A sua mãe não queria que ele casasse com Capitu e mais uma outra pessoa lá, e dizia, não, essa não é pessoa para você. E a sua mãe diz, olha, eu quero que você vá para o seminário, se torne padre. E ele vai para o seminário. E fica lá. Era uma forma dele esquecer Capitu, por quem ele era apaixonado. E então lá no seminário ele recebe uma notícia, dizendo assim, venha urgente, a sua mãe precisa te ver. Automaticamente ele já pensou, está morrendo. Minha mãe está à beira da morte. Para logo em seguida pensar da seguinte maneira, mamãe morta, estou livre do seminário. Poucos teriam coragem de confessar o que Bentinho confessou, que em prol da própria felicidade, seria capaz até de comemorar a morte da própria mãe. Isso daqui, mesmo sendo um livro literário secular, é a definição exata do homem sem Deus. Ele é tão egoísta que, se necessário for para ser feliz, que morra mãe, pai, filho, não está nem aí. Ontem eu assisti um pedaço dos Vingadores com os meus filhos, e para que Thanos conseguisse uma joia, o que ele fez? Matou a filha. Este é um retrato do ser humano. Se você se acha melhor do que Bentinho de Machado de Assis, eu tenho medo de você. Se você se vê superior a ele, eu temo ficar perto de você. A essência da fé cristã é o conhecimento profundo de quem nós somos. Conhecer o nosso próprio coração. Eu sei que palestrantes motivacionais e muitos pastores hoje em dia pregam o tempo todo dizendo, seja feliz, ame a si mesmo. Você precisa se amar mais, meu querido, vem falar para você, você não precisa se amar mais. Você já se ama demais. Você precisa se amar menos. É por isso que o mandamento para mim e para você é negar a si mesmo. E não se amar mais e mais a cada dia. Então, quando nós entendemos quem verdadeiramente somos, vemos o quão pecador e vil é o nosso coração. A Escritura diz que em nós acontece algo que é chamado de novo nascimento. Quando todas as maldições da lei são direcionadas para Cristo. E então, só então, nós começamos a fazer o bem genuinamente. Porque todas as pessoas que fazem o bem sem serem nascidas de novo, elas fazem o bem apenas por retribuição. Apenas por isso. Você não faz o bem para ser salvo. Você faz o contrário. Você é salvo. E por conta da salvação ter te alcançado, mesmo sendo você um pecador indigno, você então agora pode fazer o bem verdadeiramente. Essa é a lógica do cristianismo. Nós não buscamos a salvação mediante a meritocracia, mas por causa da salvação ter alcançado a nós, pecadores impuros, corruptos, então nós podemos fazer o bem. E se você ler a Escritura, você vai ver que toda era assim. Todos os homens e mulheres de Deus tinham este mesmo senso. O senso de que se é indigno. Olha para Maria no capítulo 2, eu já preguei sobre este texto. O Senhor a escolhe como a maternidade, o útero que ia fazer com que o Salvador nascesse. O que Maria disse? Oh, Deus, hein? Escolheste bem, tua serva aqui é fera. Não havia ninguém como eu. Foi isso que ela disse? Não. Ela começa o seu cântico Magnificat em Lucas 1,46, dizendo, o Senhor contemplou na humildade da tua serva. Meu Salvador. Ela faz questão de deixar claro que ela precisa de um Salvador. E que o Senhor contemplou na humildade dela. Em que sentido? É contemplação mesmo, é igual um consórcio. Sabe quando você fala, ai, fui sorteado. Ela sabe, gente, eu não merecia. Foi, Deus quis. Não há nada de bom em mim. Maria, Zacarias, Isabel, Abraão, por mais servos e servas de Deus que fossem, todos sabiam que careciam da graça de Deus. Só que eu e você não podemos confundir. Graça jamais vai ser provisão para o pecado. É isso que
o evangelho progressista de hoje tem feito. É o tempo todo as pessoas dizendo assim, pregue a cruz, pregue o amor de Deus. E quando nós falamos a respeito dos mandamentos que você tem que obedecer, sabe o que eu ouço constantemente? Pastor legalista, onde já se viu isso? Hoje mesmo tinha um cara tentando de me xingar lá. Não precisamos cumprir os mandamentos. Eu, como não? João deixa claro, aquele que me ama guardará o meu mandamento. Então, quando nós somos alcançados por Deus, nós obedecemos a Deus, e não o contrário. Agora, para muitos, essa graça, sabe para que serve? Apenas para se pecar em paz. Apenas para não ser confrontado, porque se você vai e fala alguma coisa, pastor legalista, pregue sobre o amor. Deixe que Deus toque o meu coração. O rapaz, uma vez, me xingando a respeito disso. E eu raramente faço isso, mas esse dia eu peguei e falei, vou entrar para ver quem que é, né? Para ver de onde que vem o xingo. Daí tá lá o rapaz, uma foto muito bonita, com uma camiseta com uma cruz escrito está consumado, joia. Na foto de baixo, sem camiseta, com a cuecona da Calvin Klein aparecendo 4 dedos. Eu falei para ele, irmão, que indecência isso daí, você está falando de mim, me xingando. Que moralidade é essa? Foto sem camisa em rede social, absurdo. Pastor legalista. Ore a Deus. Se Deus tocar o meu coração, eu mudo. Não é o Senhor que vai me mudar. Consegue ver como eles são? Se esquecem que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ainda que tenha deslizes, mas não vive na prática do pecado. Agora, se você constantemente vive no erro, não adianta erguer a mãozinha para orar dizendo, Deus é misericordioso com você, não. Se você sabe do erro, não se arrepende, não muda, continua vivendo no pecado e ainda usa o subterfúgio bíblico para dizer, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, eu vou pecar mais para que a graça seja mais abundante. A graça não é sobre você. Não é. A graça é fazer tudo o que está ao nosso alcance. E saber que tudo aquilo que nós recebemos é fruto da misericórdia e da graça do Senhor. E terceiro e último para encerrar, põe ele, por favor, Vi. Terceiro e último princípio, arrependimento, confissão de pecado e fé. Põe ali o Salmo 24, por favor. Salmo 24, verso 3 e 4, olha o que diz a palavra do Senhor. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem poderá permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua vida a mentira, nem jura com engano. O monte do Senhor é apenas uma referência do templo de onde Deus se manifestava. E ele diz, quem pode estar diante do Senhor? Quem? Aquele que é limpo de mãos. Aquelas mãos que não apontaram o dedo para as pessoas de forma errada. Que não deslizaram num aplicativo ou no site pornográfico. Que nunca mataram, que nunca roubaram. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Aquele que não tem apenas um exterior correto, mas aquele que até o mais íntimo do seu ser é puro. Diante disso, quem que pode dizer, falou comigo, pastor, eu sou digno? Ninguém é. Davi, o homem segundo o coração de Deus, não era limpo de mãos. Para mostrar para mim e para você que às vezes mesmo depois de crentes, nós ainda temos pecado. A diferença é que aqueles que são nascidos de Deus, como diz 1 João 3,9, eles não permanecem na prática do pecado. Uma coisa é errar. Felizmente acontece. Outra coisa é a pessoa errar e permanecer no erro, sem querer mudar. É por isso que Hebreus 10,19 diz, tem depois intrepidez, ousadia para chegar diante do Senhor no Santo dos Santos. De que forma? Pelo sangue do Cordeiro. É só assim que eu e você podemos pedir algo para Deus. É só assim que nós podemos orar, não em nosso nome. Eu sei que hoje talvez foi banalizado essa frase, né? Em nome de Jesus. O que é orar em nome de Jesus? Para muitos é você fazer a oração que for, mas terminar com em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém.
Nem sabe o que falou, mas terminou com em nome de Jesus. Tá certo. Sabe o que é orar em nome de Jesus? É você chegar com havaiana, com prego, uma bermuda, uma camiseta furada, num banco, dizendo assim: eu vim sacar 2,5 milhões de dólares. O gerente olhar para a sua cara e dizer: de que jeito, rapaz? E você falar assim: não é na minha conta, não é no meu nome. Eu vim no nome de outro. Ele tem os créditos. Isso é orar em nome de Jesus, é chegarmos diante do Senhor com as nossas petições, anseios, medos, e dizer: oh Deus, eu não sou digno, mas há alguém que é. Jesus Cristo de Nazaré, o seu Filho amado. Eu peço não por mim, mas eu peço no nome dele. Ele é o único limpo de coração. E apenas nele, eu e você podemos pedir algo para Deus. Para encerrar, repare que o centurião, ele era rico. Tinha uma certa posição social. Ele era respeitado pela comunidade, ele construiu uma igreja, ele amava aquela nação. Era alguém importante com poder. Mostrando que eu e você, sim, devemos ser moralmente corretos. Claro que devemos. O que importa é o coração, pastor. Mas se o seu coração foi mudado, o exterior também é mudado. A roupa, o linguajar, tudo é transformado. Devemos ser moralmente corretos, prestativo, como ele foi, generoso. Olha as qualidades desse homem. Prestativo, generoso, fiel, sem jamais esquecer que a nossa dignidade vem daquilo que fazemos, mas vem daquilo que Cristo fez por nós. Este homem tinha fé verdadeira, sabe por quê? Primeiro que ele disse: eu não sou digno, ou seja, Senhor, nem venha à minha casa. Eu não sou digno. Depois ele disse: Senhor, já que o Senhor está vindo, não precisa nem vir. Fala daí que o meu servo vai ser curado. Ou seja, o Senhor tem todo o poder. Isso é fé. É você saber. Você pensa que é uma motona, é uma bicicleta. Puxa vida, hein? Barulhão, né? Gente, é uma Hornet. Bicicletinha. Este homem, ele fez 2 confissões que resumem a fé. Eu sou indigno e o Senhor tem todo o poder. Isso é um cristianismo verdadeiro. Por quê? Porque o reconhecimento da nossa fraqueza, ele está ligado ao reconhecimento do poder de Deus. O reconhecimento do quão fraco nós somos vai fazer com que entendamos de forma verdadeira o quão poderoso Deus é. Então, quando nós dizemos sou fraco, isso é inseparável de dizer Ele é forte. Apenas Ele. Quando você diz eu sou mal, você automaticamente está dizendo Ele é bom. Então, quando nós dizemos posso tudo naquele que me fortalece, nós também estamos dizendo nada posso em mim, apenas no Senhor. O reconhecimento de nossa fraqueza é de suma importância. Diante de um judeu, assim era Jesus, um judeu, um carpinteiro, filho de um casal pobre, morava numa região desprezada. Um capitão de exército chega diante deste carpinteiro e diz: tu és digno, eu não. Esse homem era um cristão genuíno. E o que Jesus diz dele? Lembra? Nem em Israel se viu fé desse jeito. Repare, Jesus falou bem dele, da fé dele. As pessoas falavam bem dele, mas ele mesmo não falava bem de si. É por isso que não há problema em sermos elogiados. Não há problema. O problema é quando nós ficamos nos elogiando. Esquecemos de Provérbios que diz: sejam outros lábios que te elogiem, não os teus próprios. Daí está lá. Você faz algo e algo às vezes bom. Mas todo mundo tem que saber que você faz algo bom. É impressionante.
Se alguém tiver que nos elogiar, que seja outra pessoa. Que é uma coisa mais triste do que a pessoa que dá parabéns para ela em rede social. Hoje é o meu dia. Uma coisa, qual é o dia dos outros, né, gente? Isso aí é pequeno demais, né? Oh, tristeza que deve ter uma pessoa dessa. Vai ter textão, sim, para quem? Para mim, de mim para mim mesmo. Sejam outros lábios que nos elogiam, e não o nosso próprio. A consequência do reconhecimento da própria indignidade é o que nós vemos aqui. O Senhor, Jesus Cristo, imediatamente responde ao chamado daquele homem e traz o conforto que ele tanto ansiava. Ele viu quem ele era. Então, por conta disso, o Senhor vai. Ou, lembra daquela mulher a quem o Senhor Jesus disse a ela vem com a filha doente e diz, Deus, faz na vida da minha filha. Jesus diz, não convém tirar dos filhos e dar aos cachorrinhos. O que aquela mulher diz? Senhor, bem disseste, mas até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E então, quando ela reconhece quem ela é, automaticamente Deus é misericordioso para com ela. A única esperança que o centurião tinha era um homem chamado Jesus Cristo, de quem ele ouvira falar. E a ele recorre. Então, se eu e você queremos de fato ver Deus tendo misericórdia e agindo em nossas vidas, o caminho não pode ser diferente. Não é o caminho do mérito. Não é o caminho de se exigir algo da parte de Deus. Mas o caminho de reconhecer a nossa indignidade, nos arrependermos dos nossos pecados e crer que Deus continua sendo poderoso para agir na vida de seus filhos e filhas. Amém, meus irmãos?